Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Nós aqui estamos muito bem. O pessoal da mídia aí está muito bem. Todo mundo bonito, bem arrumado. Ô, Glória! É benção. Irmãos, hoje nós vamos ter um papo realmente muito legal, né? Não diferente dos demais, mas realmente eu acho que a gente vai ter alguns pontos muito bacanas aqui que nós iremos compartilhar com os irmãos. Tenho certeza que vai ser algo que vai edificar muito a sua vida. Nós estamos aqui com o pastor Flávio. O pastor Flávio, ele tem um testemunho muito forte também. O pastor Flávio, ele sofreu um acidente há um tempo atrás e bastante tempo, né, pastor? Bastante tempo atrás, ele chegou a quebrar o fêmur, joelho, perfurar o pulmão. Foi realmente uma coisa muito complicada. Ele chegou a pensar que nem voltaria a andar, né? Mas tudo isso a gente entende que foi um propósito de Deus, né? Deus tinha um propósito em meio a tudo isso. E aí ele vai compartilhar com os irmãos parte do seu testemunho, aquilo que ele passou, e eu tenho certeza que você que hoje talvez esteja passando por uma situação realmente muito ruim, pode se identificar e talvez através do testemunho, através desse bate-papo que nós vamos ter hoje, talvez realmente você possa ser edificado, você possa ter um norte, né, no meio dessa situação difícil que você está vendo. Pastor Flávio, a paz do Senhor Jesus. Bem, pastor, se apresenta para os irmãos aí. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe nessa noite. Que a gente possa entender o que nós passamos muitas vezes, nos permite que nós passamos. Muitas vezes sucede tanto ao justo como ao bem. E vou compartilhar com os irmãos algumas experiências que eu tive no decorrer da minha caminhada com Cristo, né? Da minha conversão até o acidente. Amém. Pessoal da mídia, o som tá saindo aí? Tá saindo o som? Tá saindo legal aí? Tá dando para ouvir? Tá ok? Beleza. Pastor Flávio, o senhor tem quanto tempo de cristão, pastor? Eu tenho desde 94. 94? Bastante tempo, hein? 94, 2004. Tem uns 20 e poucos anos. Isso. Uns 20 anos de cristão, né? É bastante tempo na caminhada, né? Com certeza passou por muita situação aí. Muitas situações. Testemunho realmente deve ser um testemunho bem extenso, né? Pastor, como que ocorreu a sua conversão? Como que foi que você se achegou aos pés do Senhor Jesus? Olha, minha conversão aconteceu bem antes. Aproximadamente meus 12 anos, na verdade, quando eu conheci o Evangelho. Né? O firmar mesmo na igreja, caminhar mesmo, foi em 94 para frente. Mas conhecer assim o caminho do Evangelho foi com meus 12 anos. Mas foi assim, eu fui para a igreja, numa visita, né? E eu morava com um pessoal e Deus começou a fazer uma obra na vida daquele pessoal, porque eles todos serviam ao inimigo, né? Ia tudo para a casa de Umbanda, né? A casa de Umbanda. E o que acontece? Ia para a casa de Umbanda e acreditava, chucaveira. Ô, pastor, só um momentinho. Tá ruim para ouvir? O meu, vocês conseguem ouvir bacana? Do pastor, acho que talvez tenha que subir um pouquinho aqui, pastor. Para ficar um pouco mais perto. Pode falar, pastor? Vamos ver se tá ok? Oi? Tá dando para ouvir legal, Tete? Pessoal da mídia? Alô? Oi? Tá ouvindo? Tá bom? Perfeito. Então, vamos voltar de ao vivo é assim, irmão. Ao vivo. E aí, pastor? Aí você pode ir. Então, aí eu fui em uma visita, onde eu tinha um amigo, hoje é pastor Walter, ele tinha aceitado Jesus, e ele era vizinho nosso. E ele começou a pregar o evangelho para a senhora onde a gente morava, aí foi ela na igreja, depois foi o filho dela, foi a filha, e acabou indo eu. Só que eu fui assim meio que forçado um pouco. Por quê? Porque na hora do apelo, o que acontece? Ela olhou para mim e aceita.
morando na casa dela. Como que eu vou falar que não, né? Ela vai me expulsar daqui, Na né? casa dela, eu acabei aceitando, né? Livre e espontânea pressão, né? Livre e espontâneo. Então, tá ruim ainda. Tá ruim. Olha aí, tá ruim, mas tudo bem. Irmãos, só um segundinho aqui enquanto tá arrumando o microfone do pastor Flávio. Vamos ver se. Tá, beleza. E aí, pastor, aí você veio a Cristo nesse primeiro momento por livre e espontânea pressão, né? Tanto que quando eu fui, aí fiquei na igreja, aí comecei a ir para a escola dominical. Só que aí tem aquela frieza espiritual. Se você não tem um ensino, como orar, como você ir para a escola dominical, como você andar com pessoas crentes. Então eu não tive essa instrução, porque como a igreja era muito grande, do Parque Regina, então eram muitos membros. Sim. Eram muitos membros na igreja, inclusive a que hoje a minha esposa congregava nessa igreja, né? Fazia parte da mocidade. Só que quando eu me esfriei, o pastor nenhum veio me ver, nem irmão, nem nada. Eu acho que não pegaram o endereço da nossa casa e tal. E acabou ficando e acabei não indo mais. Né? Isso pouco tempo depois que você havia se convertido ou já tinha um tempo já que você estava na igreja? Não, eu era novo, eu era bem novo. Novo ainda. Nessa época aí foi a primeira conversão minha foi aí. E eu me esfriei, só que depois que você conhece o caminho, parece que Deus não te deixa mais em paz. Tá sempre na cabeça ali, né? Está sempre na cabeça, está sempre te perseguindo. Porque quando você está na presença de Deus, é o adversário que te persegue. Agora, quando você está fora, é Deus que te persegue. Deus ele vai... Então, era sempre ali, sempre batendo naquela tecla, sempre as pessoas pregando de Jesus para mim, só que nessa ocasião eu sempre fugindo. Mas o que acontece? Aí vinham os apertos. Porque uma das coisas que Deus nunca me deixou é ficar à vontade no mundo. Depois que eu conheci Ele, nunca mais fiquei à vontade. Eu sempre tinha ameaças de morte, sempre tinha ameaça de alguém me ameaçando querendo me matar. Então, pela última vez, para me resumir, para não ficar muito extenso, eu frequentava muito uma casa perto da onde eu morava. E nessa casa tinha uma amiga que a gente sempre conversava. Sempre conversava, e nessa época aí eu estava afastado. Eu estava afastado, mas eu não sabia que o inimigo estava planejando algo. Porque aí o que acontece? Aí eu fui um dia para a igreja, numa manhã, e Deus enviou um grupo que chamava Roda de Fogo. Nome bem sugestivo, hein? Roda de Fogo. Eram umas irmãs do ciclo de oração que era muito usada por aquelas irmãs do coque. Exatamente. E elas chegaram para mim e falaram assim: Flávio, eu vejo você na beirada de um córrego, uma casa assim, mas fez um leque da onde que eu frequentava. E sem conhecer. Sem conhecer. Elas não conheciam e passou todo... Exatamente, aquela revelação precisa, né? Eu vejo um homem te esfaqueando todinho. Essa casa era casa de quê? Era uma casa de frente com a minha casa. Ah, tá, mas era festa, alguma coisa assim, não? Uma vizinha amiga minha. Uma vizinha amiga minha, né? Porém, a gente conversava, mas não tinha nada, não era nada interesse em nada. Mas o marido dela, o inimigo colocou no coração, entendeu? Que eu estava dando em cima da mulher dele. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Era apenas amizade. Aí o que acontece? Quando ela falou aonde eu estava, aonde os becos, falou tudinho. Aí, rapaz, daí não tem o que fazer. Deus falou para mim assim, ó, eu te dou 1 minuto para você voltar. 1 minuto. Porque era algo que estava correndo perigo. Só que eu não sabia. Eu não sabia. Aí foi quando eu voltei para Jesus. Não precisou nem de 1 minuto, né? Não. Deu 20 segundos, já que era, né? Porque eu fico vendo assim que às vezes tem pessoas que se afastam e ficam 20 anos fora, 30 anos fora.
E Deus muitas vezes não me deixava tanto, não deixava meses fora. Era menos de um ano e eu estava ali, ó, parecendo um aguilhão, sabe? Volta, 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 senão você não. Bom, só para a gente entender, então o senhor começou a servir, né, vir para a igreja muito jovem, com 12 anos, porém você não conta como conversão mesmo, né, que a conversão mesmo foi algo que se deu algum tempo depois. Nesse intervalo da sua conversão, desses seus 12 anos, até a sua conversão de fato, então houveram períodos que você ficava indo e voltando, e não conseguia se firmar. Exatamente. O período da minha juventude foi um período muito difícil, onde eu não consegui de jeito nenhum me firmar. Eu me firmava assim, mas quando eu vi meus amigos, o coração já palpitava com a gente. Entendeu? Que eram aqueles amigos que eu frequentava baile com eles, saía com eles. Né? Hoje, graças a Deus, eu salvou todos os meus amigos, está tudo na igreja. Glória a Deus, né? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, mas naquela época era muito difícil. Então, eu acredito que hoje eu vejo muitas pessoas assim, que têm essa dificuldade de firmar na igreja, mas às vezes Deus permite que acontece isso com a gente, para a gente poder aconselhar essas pessoas. Dizer que não acabou para ela, que Deus ainda tem a segunda oportunidade, que Deus dá até a segunda, terceira, quarta oportunidade que seja. Entendeu? Por quê? Porque quando Deus tem um plano de salvação na vida da gente, ainda que a gente não consiga se firmar no início, às vezes falta algum conteúdo que a gente precisa acatar para a gente firmar mesmo, né? Mas isso precisa ser acatado diante do ensino, diante de você ouvir pessoas com mais experiências que você. Deus nunca me deixou assim, eu andar com jovens. Era sempre do lado de pastores. Era sempre do lado de pastores, era sempre do lado de obreiros, assim. Deus sempre me levava para o lado deles. Mas só que eles nunca tinham aquele período de contar uma experiência deles. Sim. Para a gente poder... O que leva você a ser firme? Né? Isso é importante. Às vezes o jovem precisa de ouvir a experiência de pessoas para ele se firmar, porque às vezes é uma coisa que ele está passando que às vezes eu passei. Né? E por causa que eu passei aquilo, eu não. Acho que isso não vai me perdoar mais. Eu acho que para mim não dá mais. Né? Então era assim que eu pensava. Mas Deus não pensava assim de mim. Deus não pensa assim de nós. Né? Então, quando eu me inteirei dos meus 16 anos, que foi a minha penúltima decaída. Aí eu fiz uma oração dentro de casa. Porque o meu pastor, ele pegou fortemente para isso. Você é conhecido, você pega o evangelho, você sai evangelizando esse bairro aqui com os outros irmãos, com os outros jovens. E você agora está fraco, você não está querendo caminhar, parar de brincar. Ele foi até severo nas palavras. Bem incisivo, né? E eu cheguei em casa e falei com Deus. E foi uma oração rápida. Eu falei com Deus assim: Deus, olha, eu já sou velho aqui nessa parte, meu pai. Como eu não morava com meus pais, eu morava com outras pessoas, então para mim, tanto faz eu morar num lugar como o meu, para mim não tinha problema. Esse negócio de território, sabe? Eu falei: Deus, me tira daqui. Eu falei à noite. Aí eu fui na igreja de manhã. Aí tem um amigo meu, o irmão da igreja, que chamava Ailton. Ele falou para mim assim: Flávio, vamos lá para Cotia. Vamos passar 3 dias lá em Cotia. 3 dias. Para você que não tem mãe, não tem pai, não tem família, não vai ser só 3 dias. Não vai. Você não tem basicamente o porquê voltar, né? Não tem. E eu orei, e na noite que eu orei, eu via um vigia na porta, e ele me dava 3 chaves. E aí eu fui para Cotia. Fiquei 1 dia, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 dias renderam, você viu? 3 dias foram longos, né? Porque foi o resultado da oração que eu fiz. Você havia feito. Resposta rápida, né? Exatamente.
né? Então, Deus me mandou para Cotia, com 16 anos de idade. Mandou para uma casa de uma família muito boa, aonde ali eu arrumei um emprego de frente da minha casa, de livraria. Ali eu trabalhei 6 anos. A igreja era na mesma rua, Rua 15 de Piracicaba, aonde eu fiquei 10 anos tocando na igreja. Você Eu toca? toco, mas toco bem o básico mesmo, sabe? O básico foi na cruz, foi na cruz. Sendo da harpa, esse tipo de... Qual instrumento? Violão. Violão? É. Tá bom. Então, eu toquei durante 10 anos nessa igreja, uma igreja muito... Alguns meses, terraplanagem, né? A gente ficava sentando aquelas guia de rua, e ali é sofrimento. Desvia sofrimento. Ali estava passando fome já, o gato pegou o serviço muito barato, deixou a gente lá, e veio embora. E vocês ficaram trabalhando? E a gente ficou trabalhando para poder comer pelo menos, porque senão vai morrer de fome, né? Irmãos, talvez o irmão que não conheça gato é o rapaz que é o dono da obra ali. Isso, que pega a obra e leva o pessoal para trabalhar com ele. Então, sofri muito, né? Aí o que acontece? Quando deu, terminando o ano de 93, que foi quando a gente terminou a obra, que a gente, graças a Deus, aprendeu alguma coisa para fazer e a gente concluiu o serviço, e a gente veio embora. Veio embora. Quando nós viemos embora, aí a funilaria que eu tinha trabalhado voltou a trabalhar, voltou a funcionar novamente. E quando a mulher do meu ex-patrão me viu, falou: você voltou, você está aí, tudo bem, tudo bem. Eu vou falar com o Ambrosio, que era meu patrão, para me chamar de volta. Me chamar de volta. Nisso eu já estava trabalhando no meu coração né? Para me voltar. Porque uma das melhores coisas é quando o Espírito Santo trabalha dentro de você. Né? E o Espírito Santo já começava a me chamar, já começava a trabalhar no meu coração. E sempre é aquela coisa, todas as vezes que eu estava afastado, o inimigo queria me matar. Não tinha essa. Né? E nesse período, eu ia fazer parte de um grupo de samba. Nós já estávamos se reunindo, né? Tinha o vocalista, eu ia ficar na base do violão, o outro ia ficar no pandeiro, o outro ia ficar no outro instrumento, e nós ia formar um grupo de pagode, né? E nessa trajetória que nós ia fazer o grupo de pagode, o vocalista morre. Meu Deus do céu. O vocalista morre, a banda, né, esquece. E eu tinha um propósito comigo. E eu coloquei um propósito no meu coração, porque eu pedi para o meu patrão comprar um violão para mim. Eu voltei a trabalhar com ele. E ele foi para Osasco e falei: eu quero que você compre um violão para mim. Só que esse violão, eu tinha falado no meu coração assim: eu não quero tocar para o mundo, eu quero tocar para Deus, né? Quando eu voltar para Jesus, eu vou tocar para Ele. E eu falando isso, o diabo já, né, se manifesta. E numa noite eu tive uma visão assim, que o diabo saía de dentro do chão, dentro do meu quarto, ele saía de dentro do chão, com um violão na mão, e falava: toca para mim. Ele veio.
como se diz? Ele se transformou diante de mim, com um violão na mão e falou, toca para mim. Toca para mim. E eu tentava clamar o sangue de Jesus, só que não saiu, eu estava desviado, como que vai sair? Não tem força. E meu coração, e falava, você não combina com o mundo, você não é do mundo, não adianta você ficar aí, é só decepção isso aí. Aí eu falei, eu vou voltar para Jesus. Vou voltar. Aí eu lembro que eu fui numa igreja dos amores. Fui na igreja dos amores, aí tem aquele momento da palavra e tem aquele momento da revelação. Quando chega o momento da revelação, o que a irmã fala para mim? Tem um irmão aqui, que você tem uns amigos que armou uma cilada para você ser morto. Quem é esse irmão? Aí um levanta a mão, eu vou ficar com a mão abaixada. Né? Mas nesse momento o senhor já tinha ideia de que isso estava ocorrendo? Ou até aí você não sabia? Até aí você não sabia? Não sabia. Depois que ele veio com a própria boca me contar. Confessou. Meu Deus. Aí eu levantei a mão, quando eu levantei a você mesmo, vem cá. Aí naquele dia eu já tinha ido no propósito de voltar para Jesus, aí aceitei, voltei para Jesus novamente, que foi no ano de 94, voltei para Jesus. E o meu amigo no outro dia, ele veio falar para mim, rapaz, nós estávamos armando uma para você aí, mas você teve sorte que você voltou para Jesus, né? Entendeu? E era essa cilada. Entendeu? Então, o adversário sempre queria tirar minha vida no decorrer das minhas saídas da igreja. Aí o que acontece? Aí depois que eu voltei para Jesus, aí dessa vez realmente eu fiquei firme, graças a Deus. Fiquei firme. Aí, 94, aí comecei a buscar a Deus, comecei para a igreja, e no decorrer desse período, foi a minha surpresa que Deus fez na minha vida, foi quando no ano de 98, quando foi 4 anos depois, que foi em 97, e eu cheguei num carro assim, o carro de funilaria muito cheio de pó, né? Eu escrevi assim, Jesus, cadê minha vitória? Mas escrevi assim para escrever. E antes disso eu tinha namorado com uma moça. Um ano eu namorei com uma moça. E eu estava num período de oração, Júnior, muito forte com Deus. O pastor fez um período de oração na igreja. Ele fez assim, 7 dias de vigília, 30 dias de oração na igreja e culto matutino, tudo junto. O demônio chegava na porta da igreja e não entrava, caía. De tanto poder que a igreja estava naquele ambiente espiritual. Não estava buscando namorada, não estava buscando nada disso. Ia aparecer uma moça bonita, cabelão, loira, e mandou uma carta para mim. Agora, oração é bom, mas discernimento é melhor, né? Faltou discernimento. Até o meu pastor caiu na lábia. Achou que o negócio foi era pela de Deus. beleza, foi pela beleza. Às vezes até aparenta, mas enfim. Foi pela beleza. Não que a beleza é importante, mas eu não estava pedindo isso para Deus. Só que faltou naquele momento discernimento. Parar um pouquinho para pensar, peraí, Deus, eu não estou pedindo isso. Por que está vindo agora?
E a moça era bonita. Aí o que acontece? Eu, sem vigilância, fui namorar com a moça. Cadê a oração? Acabou. Acabou a oração, Acabou a oração, acabou o propósito, acabou o monte, acabou vigília. acabou tudo. Tribulação. Meu Deus. Porque faltou discernimento. Então, uma das coisas que a gente precisa pedir, além da oração, é o discernimento. Porque o adversário vai arrumar alguma artimanha para tirar do foco, para tirar daquele propósito. Né? E eu fiquei com essa moça durante um ano, mas foi um ano de tribulação. Um ano difícil. Difícil. Porque eu queria pular para um lado, ela queria ir para o outro. Entendeu? Queria para um lado e eu queria ir para o outro. Eu queria para as coisas espirituais, ela queria para as coisas carnais. É difícil. Então não estava combinando. Então aquilo ali foi me esmurecendo, foi me esfriando espiritualmente. Eu não cheguei a sair da igreja mais, né? Graças a Deus. Mas aquilo ali me tirou o foco da oração, né? Me tirou o foco de buscar a Deus. E só que quando deu um ano, e o que eu via? Só que Deus me mostrava alguma coisa. Eu via uma abóbora muito linda, na visão, né? De trás da abóbora saiu uma cobra. Meu Deus. E depois da cobra eu via ela. Não tem nem como falar, Deus, eu quero uma revelação do que esse sonho significa. Porque ele já deu, Deus foi bem didático no sonho. Porque foi muito já claro, mostrando né? claramente. Claramente, não era, né? Não é que eu era santo demais, que ela era carnal demais, é que não era de Deus o nosso relacionamento. Não era um plano de Deus, né? E quando deu um ano certinho, eu cheguei para ela e falei, olha, não dá mais. A gente brigava demais. Brigava de gritar mesmo com o outro. Né? Então, esse tipo de relacionamento, quando você está namorando, já está brigando, pode parar. Para, porque não é isso que Deus quer. E nós largamos um lado para o outro, só que depois ela se tornou a minha perseguidora, né? Ela se tornou minha perseguidora. Quando eu falei para ela que não queria mais, na visão do sonho, eu vi ela sentando a Bíblia na minha cara. Meu Deus do céu. Sentando a Bíblia na minha cara, não sentou a Bíblia, ela sentou a harpa. Meu Deus. Toma bolinho agora na cara. Entendeu? E ali a gente não ficou mais. E depois daquele momento, aí o que acontece? Eu fui e falei, Deus, a partir de agora eu não quero mais namoro, agora eu vou te buscar e não quero saber de namoro. Quando chega no ano de 97, eu já não via aqui a minha esposa hoje, a Regina, fazia 8 anos. E eu me lembro que quando ainda a gente era muito jovens, que a gente evangelizava junto, a gente foi num lar e tinha uma irmã que era muito usada, a irmã Priscite. A irmã Priscite, Deus revelava até nome para ela. Meu Deus. E ela falava assim pra gente, assim, pra mim e pra Regina. Eu vejo uma aliança na sua mão e na dela. Pensa numa mulher que ficou brava. Não queria, não? Não queria? Não queria, de jeito nenhum. A Regina? Não mas nem imaginava. O que é isso que essa mulher está falando? Não, isso. Ela deve ser para obra, isso aí não tem nada a ver. E eu fiquei quieto, né? Fiquei calado. Aí quando eu estou em Cotia, com esse que eu estou trabalhando na funilaria, eu escrevo, Deus, cadê minha vitória? Aí, antes desse daí, Deus usava o pastor e falava para mim assim, olha, isso depois de eu ter separado dessa namorada. Olha, Deus vai preparar uma esposa que ela vai entender o teu ministério e vai te ajudar. Opa, vai entender o teu ministério, então já está combinando, né? E Deus vai preparar um encontro entre vocês dois. Aí quando eu chego no serviço, que eu estou lá, eu escrevo no carro, cadê minha vitória? Ela me liga. Regina, 8 anos que eu não vi a Regina. 8 anos. Então, e aí, como que tá as coisas e tal? Eu começando a conversar, vamos marcar um encontro. Eu falei, opa, tá batendo. Tá indo certo. O pastor falou, né? Tá batendo certinho. Quando eu tô indo de encontro, ela estava com uma calça aberta,
uma calça tipo bege, calça social bege, e ela disse assim, quando ela me viu com aquela calça bege, ela falou assim, foi a visão que eu tive, eu só via você, só a sua calça bege. Na visão, eu não via você de cima para baixo, de cima. Eu via só a parte de baixo da sua calça. E ela lembrou da visão, que me viu com a calça bege. A mesma calça que ela teve a visão comigo, ela me via no encontro. E a gente começou a conversar e tal, não falamos nada sobre namoro, começamos a conversar e tal, fomos até com uma consagração. E ali começamos a conversar. Nesse período da conversa, a gente já falou em namoro, depois de algum tempo. Com 6 meses de namoro, nós noivamos. Foi muito rápido, muito rápido. Com 6 meses de namoro, nós noivamos. Depois dos 6 meses que nós tínhamos namorado, que foi em 97, em 98 nós casamos. Um ano casado. Em 98 nós casamos. Agora eu vou falar a experiência do casamento. Eu estava trabalhando nessa funilaria e de repente a funilaria deu aquela queda. E teve que fechar as portas. Esse patrão meu ficou sem me pagar durante um período, porque a funilaria ele estava devendo para a agiota, ele se enrolou todinho e não conseguiu mais me pagar, e eu doido querendo casar, Precisando de dinheiro e sem condições. Aí o que acontece? E Deus sempre falou com a gente, como Deus falou com a gente, né, nessa época, que Deus ia abençoar a gente, que Deus ia preparar tudo. E eu não tinha dinheiro para o aluguel, não tinha casa para morar, não tinha emprego. E a mulher ainda tinha sido mandada embora também, do emprego. Porque houve uma greve dos pirueiros naquela época, e ela teve que voltar para casa. A patroa não entendeu esse lado dela, mandou embora. Quer dizer, 2 desempregados. Como que casa? Como que vai comprar as coisas? Mas Deus, Júnior, fez uma coisa tão extraordinária, que com 15 dias, eu estava fazendo uma campanha na casa de uma irmã, e essa irmã do nada falou assim, ó irmão Flávio, meu pai está passando mal, ele mora lá na Penha, eu vou ter que cuidar dele. Vocês vão morar nessa casa aqui durante 1 ano. Durante 1 ano, eu não tinha geladeira, ela deixou geladeira, deixou fogão, deixou o guarda-roupa. Nós só compramos a cama para entrar dentro. Só a cama de casal. Então, com 15 dias para nós casar, Deus preparou tudo. Preparou a casa, preparou a geladeira, tudo. Terno ganhei, sapato ganhei, vestido de novo ela ganhou. O enxoval todo. Ganhamos tudo. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha como comprar nada. Mas Deus preparou tudo para a gente. Tudo. Tudo. E aí, com isso aí, eu estava desempregado em 98. Quando finalzinho de 98, eu entrei na empresa. Eu entrei nessa empresa. Essa empresa nas clínicas, que era serviço de altura. Né? Serviço de altura. Então, cada pastor que entrou, que era assim, de 2 em 2 anos, trocava de pastor na igreja. Né? Certo. E o meu pastor Enoque me ungiu a diaconato. Eu já era cooperador. Já casado, nessa época? Casado. Me ungiu a diaconato. E ele falou para mim assim, depois que a gente é ungido a diácono, você esquece, tá? Porque fica mofando e não sabe quando vai ser ungido de novo. Né? E eu ouvi aquilo ali, tudo bem. Mas ainda não tinha ido para a consagração ainda. Né? Aí chegou na hora da consagração, nós dobramos todos os joelhos lá, os evangelistas, tudo orando por nós. Aí o evangelista, o pastor que estava olhando na minha cabeça, falou assim, não vai ficar só aí. Eu vejo que eu estou ungido ao presbitério.
E rápido. Muito rápido. E eu trabalhando nessa empresa, eu estava trabalhando à noite. E eu saía de Cotia para trabalhar para dormir para o lado de cá na casa do meu cunhado, no Casa Branca. O meu pastor na época era o presbítero João Leandro. Ele me consagrou sem eu estar lá. Olha só. Sem eu estar lá. Quanto tempo? Porque eu não tinha como estar lá. Porque eu estava trabalhando na empresa e eu estava trabalhando à noite, eu não tinha como participar de consagração. Né? Então, eu fui ungido ao presbitério depois de um ano que eu hoje era diante. Depois de um ano, foi muito rápido. Geralmente o tempo era maior. Era maior. O tempo era maior. Era bem maior. Era bem maior. Mas eu lembro que quando eu era ainda jovem, Deus usou a irmã da minha esposa. E falou assim, ó, quando Deus te levantar um obreiro, vai ser muito rápido. Você vai subir de diácono rápido, vai para evangelista e vai rápido. E do jeito que Deus usou ela, foi muito rápido. Exatamente da forma que ele... Da mesma forma. Que tem. Então, e aí que acontece? Aí eu fui ungido ao presbitério. Quando eu estou no presbitério, eu estou ainda como segundo. Estou ajudando o pastor na igreja como segundo, mas nunca tinha sido o primeiro. Então, como você, quando é segundo, você não pega o problema de frente. Você você está só para dar um suporte. Só para dar um suporte. Então, você está, como se diz assim, tá de boa, né? Não tem problema nenhum, né? Mas aí, quando é em 2004, a gente muda para cá. 2004. Mudamos para cá. Começamos a morar aqui no Valquírio em 2004. E quando eu mudo para cá em 2004, aí eu trabalho mais 2 anos. 2 anos na empresa. Aí já é 2006. 2006, aí é onde eu tenho uma grande experiência com Deus, que foi o meu acidente. A gente vai falar sobre esse acidente do pastor também, só que daí tem uma outra dúvida. Pastor, como que o senhor começou a pregar? O pastor, ele é muito usado na palavra, né? Ele é ministro da palavra. Como que se deu esse início? Você almejava, ansiava no seu coração para fazer isso? Ou isso aconteceu de forma orgânica? Você foi sendo colocado, começou a ministrar, não que você tivesse um sonho, mas foi acontecendo. Foi um sonho? Foi algo que aconteceu de forma orgânica? Como que começou esse chamado na palavra? Olha, começou quando eu fui para Cotia, né? Meu pastor na época era muito exigente, pastor Jeremias. Eu passei por um monte de 6 pastores, né? Mudava muito, né? 6 pastores. E o pastor Jeremias foi o que mais me... assim, tinha aquela intimidade com ele, né? Uhum. Tinha aquela intimidade, ele exigia muito. Olha, você vai pregar, você tem que ler o texto, você tem que fazer umas referências, você tem que estudar. E eu fui pegando esse hábito com ele, né? Não sabia muita coisa ainda, não sei ainda, né? A gente tem evolução constante. A gente vai evoluindo, né? Aos pouquinhos, né? Mas aí ele foi me dando aquelas dicas e quando a gente errava alguma coisa, ele pegava no pé da gente. Ele pegava no pé da gente tanto que a gente não queria pregar, deixava ele, às vezes, ele mais pregava do que a gente, né? Porque a gente ficava assim meio receoso de errar algumas coisas, né? E aí você vai indo para a escola dominical, você vai para lá na sede tinha aquela escola para obreiros, então a gente pegava aquelas apostilas e com isso a gente ia estudando, ia, né, vendo muitos pregadores pregando também, ouvindo muitos pregadores pregar, você sente assim o desejo também de ministrar, né? Então, foi nesse decorrer, né, porque aonde eu frequentava antes de ir para Cotia, não tinha escola dominical. Não tinha? Não tinha. Nossa. Então, a gente mais era nos outros dons. Profecia, revelação, mas palavra mesmo, profundidade da palavra, o meu pastor era muito simples.
Então, nesse seu começo de ministério, basicamente você pegou um pastor que te ajudou muito, né? Isso. Ele foi te passando as instruções de como fazer, Exatamente. para você se estruturar para poder ministrar a palavra. Isso, exatamente. Ter um cuidado a mais para você não errar tanto na hora que você está ministrando. Né? Então, foi nesse período do pastor Jeremias que foi que eu me aprofundei mais em estudar a palavra, né? Fazer estudos, né? E foi nesse período. O senhor falou que, além os conselhos que ele dava também, você ouvia muitas pessoas pregando. Tem algum quem eram suas referências naquela época? Eram pessoas mais conhecidas? Eram pessoas que pregavam mais no ministério mesmo? Quem eram as pessoas que eram referência para o senhor? Era o meu pastor setorial. Pastor setorial. Ele era uma referência para o senhor? Ele era uma referência. Era uma referência. Eu amava quando ele dava aquela doutrina, né? Porque eram umas doutrinas assim, mas era muito assim, inspiradora, né? Né? E ele tinha aquele costume de usar, nessa época ele usava muito aquela Bíblia pentecostal, que tem muitos estudos nela, né? Aquela Bíblia pentecostal tem muitos estudos, inclusive eu ganhei uma de presente de aniversário, uma pentecostal, aí que eu fui comendo mesmo, né? Facilita bastante, já tem uns esboços ali, né? Exatamente. Aí foi que eu fui lendo mais, né? E cada pregador que você viu uma Bíblia diferente, você queria aquela Bíblia, porque você achava que ele arrancava, às vezes é o curso teológico, é um investimento que aquela pessoa tem, né? Inclusive o curso teológico eu vim fazer depois que eu vim para cá, né? Eu ainda não tinha um curso teológico ainda em Cotia. Eu tinha um conhecimento assim, mas bem raso, mas quando eu vim para cá eu fiz um curso teológico de praticamente 2 anos, né? Que é o básico, né? Eu não fiz ainda o médio, né? Preciso fazer o médio, mas eu fiz o básico. Vai fazer, exatamente. É isso que eu acho que talvez seja o mais importante, a gente sempre fala, né? Às vezes nós identificamos que nós temos um chamado em alguma área, só que tem gente que se acomoda. Isso. Não, já que eu tenho um chamado, Deus vai fazer na hora dele, quando ele quiser. Às vezes a pessoa se acomoda. Vê que tem um chamado a palavra, mas não quer estudar a palavra. O chamado dele independente de qual seja, a vocação para tocar alguma coisa. Deus falou que eu vou tocar, eu sei que eu vou tocar, então está na mão de Deus. E não se aplica. Então a gente percebe que o pastor, entendendo que ele tinha uma vocação na palavra, isso se aplicou, né? Começou a estudar, fez o básico. Isso, exatamente. Então isso é extremamente importante. E pastorear, como que começou essa questão? Como que você sentiu, ou quando você sentiu que você tinha vocação, que esse era o seu chamado? Estar na frente de uma igreja. Isso também era algo que já queimava dentro do seu coração? Ou isso foi algo que foi acontecendo de forma orgânica, gradativa também? Você foi meio que sendo empurrado para isso, né? E você percebeu, Deus está me chamando aqui, então eu vou aqui. Já queimava no seu coração? Ou simplesmente aconteceu de forma espontânea? Deus já falava comigo que eu ia pastorear. Deus já falava de uma forma muito grande comigo que eu ia pastorear. Não que eu tinha aquela vontade de dirigir uma igreja, porque o que acontece? Quando eu diácono, olha o que aconteceu, meu pastor viajou, eu não tive nem lua de mel. Eu pago o preço até hoje por causa disso. Meu Deus. Porque o meu pastor viajou logo quando eu casei. E aí falou, agora você está responsável aí, cancela a lua de mel. Colocou a igreja na minha mão e lua de mel acabou. Porque você vai dirigir uma igreja, que lua de mel você vai ter? Entendeu? Então, quer dizer, por aí eu já tinha uma visão que Deus queria me colocar para pastorear um dia, né? Não era naqueles momentos, mas eu sempre estava auxiliando, né? Meu pastor Jeremias, pastor João Leandro, pastor Salvador, foram pessoas que eu fui auxiliar deles, né? Nunca cheguei assim a ser primeiro, mas também aonde eu ficava ali para mim estava ótimo. Não era primeiro, aprendendo, né? Mas já conseguia ter uma noção de como era, Isso, né? exatamente. Né? Então, durante esse período, eu acredito que era Deus me treinando para um dia eu poder pastorear. Né? E eu vim pastorear um dia
de uma maneira muito dolorosa. Muito dolorosa, porque eu estava nessa empresa e essa empresa a gente trabalhava 3 horários, porque nós fazíamos serviço em shopping, fazíamos serviço em hotel, fazíamos serviço em banco, aonde que a gente chamava, a gente estava lá. Você tinha que estar na disponibilidade da empresa. Isso. Chamou, vai. De manhã vai, à tarde vai. Exatamente. Se precisar de madrugada tem que ir também. Tem aqui, porque era uma prestadora de serviço. Então eu não tinha aquele tempo disponível para me poder pegar uma igreja e dirigir ela. Não tinha tempo. E Deus sempre falava para mim que ia me colocar numa congregação para me dirigir. Só que eu falava para Deus, eu não tenho tempo para isso. Trabalho, eu tenho que priorizar minha família. E eu priorizava a família. Né? E é bíblico. Claro. Né? Porque veio Adão, veio Eva, e depois veio a obra. Não é isso? Né? Então a família em primeiro lugar. Então, quando Deus falava comigo isso, eu sempre colocava isso em empecilho. Então uma das coisas que é perigoso é a gente colocar em empecilho. Às vezes a gente o problema, pastor, é que às vezes a gente coloca como se fosse empecilho aquilo que não é. A gente entende que, por exemplo, na questão da família, a família é prioridade, mas a família ser prioridade não faz com que você não possa estar num local que Deus quer te colocar pastoreando, coisa do gênero. Né? Exatamente. Né? Então o que acontece? Aí, quando foi em 2006, que eu estava pertinho do Natal, dia 13, né? Dia 13 de dezembro de 2006, eu tinha pintado a minha casa. Faltava só o recorte de cima, eu ia fazer no outro dia. E dormi na casa da minha sogra. Porque eu tinha pintado em casa, na parte de baixo. Aí fomos dormir. E a minha esposa, levantando de manhã para trabalhar, minha esposa disse que tinha tido uma visão comigo que eu tinha caído de algum lugar. E ela sabia que eu trabalhava em altura, né? Nossa, aí já imagina o medo, né? Exatamente. E como era prestador de serviço, Natal era o dia que era mais corrido para a gente na empresa. E eu falava, não posso faltar. Se eu faltar, não posso não. Eu falava, não, porque eu tive um sonho assim com você, eu via você caindo de algum lugar. E ela disse que via aquela água correndo, né? E aí eu falei, não, eu tenho que ir. Aí dei um beijo nela e fui trabalhar. Ah, ela falou isso de manhã. Isso. Ela falou de manhã com o senhor, para que você não fosse aquele dia. E aí você falou, não, eu tenho que ir, né? Porque a gente tem a correria do dia. E você foi. Aí eu fui trabalhar. Fui trabalhar de manhã, trabalhamos normal de manhã, foi tudo bem. Trabalhamos até a hora do almoço. Fomos almoçar, almoçamos, ficamos, fizemos a hora de almoço normal. Aí o rapaz que monta o balancinho para nós, que era um balancinho robô, que ele anda no prédio todinho. Ele anda no prédio, faz o prédio todinho. Balancinho seria o local onde vocês ficam ali no prédio para vocês poderem trabalhar. Sustenta, né? Exatamente. Então, esse balancinho ele já é encaixado no prédio. Então ele roda o prédio todinho. E eu falei para os meninos assim, ó, já que o rapaz está demorando, o técnico da montagem, eu vou adiantar aqui. Você vai lá embaixo e eu vou soltar o gancho aqui, você engancha lá embaixo. Para esse gancho, ele empurra o balancinho para a parede para você poder trabalhar, né? Então, o rapaz foi lá para baixo. Até aí o senhor não tinha experiência de como montar esse negócio. Não tinha, não entendi de nada. Por isso que tinha um técnico lá. Só que o técnico demorou demais e a gente fica preocupado, né? Porque o patrão pega no pé da gente, né? E aí, vai, a pressão, né? Vai, né? Aí, tudo bem. Aí eu puxei essa alavanca do balancinho para descer o cabo de aço, travou. Quando travou, eu fiz força. Quando eu fiz força, aquele negócio soltou com tudo. Ele virou uma coisa bem... caiu assim. Quando caiu, eu estava na beirada da laje. Ah, e aí isso te jogou para trás. Me jogou para trás. Impulso para trás. Isso. Me deu aquele impulso para trás.
e eu caí de 8 metros de altura lá embaixo. 8 metros de altura. E caiu, né? De 8 metros de altura. De 8 metros de altura. Construído. Exatamente. Caí de 8 metros de altura. Quando eu caí de 8 metros de altura, eu já não vi mais nada. Eu apaguei. Não lembra de nada. Não lembro de nada. Apaguei, me levaram para o hospital, que eu caí ali perto das clínicas, né? Foi o hospital que eles me levaram. Porque eu estava na Paulista, eles me levaram para as clínicas. Aí, quando cheguei no hospital, que eu me acordei, o médico falou para minha esposa assim, ó, você vai ver ele nesse estado hoje, a partir de amanhã você já vai ver ele de outro jeito. Porque eu estava todo quebrado. Mas é em que sentido que ele disse? De que você já não acordaria mais? Ou que... Porque eu ia entrar em coma. Ah, você chegou, acordou, estava consciente, porém o médico disse que você não ia ficar assim por muito tempo. Exatamente. Você ia ser colocado em coma induzido ou alguma coisa do gênero. Isso. E eu fiquei em coma durante 15 dias. 15 dias então. 15 dias desacordado. A minha esposa dizia, porque eu não via nada, né? Minha esposa falou que eu usei aquele tubo, né? Você foi entubado? Eu fui entubado. Porque conforme a queda que eu tive, quebrei a minha perna esquerda em 3 partes e perfurou meus 2 pulmões. Os meus 2 pulmões explodiram na hora. Quebrou a perna, perfurou os 2 pulmões. E eu acho que teve mais coisas também. Teve mais coisas. Esse maxilar entortou, né? Meu Deus do céu. Ele entortou. Então, O fêmur também, eu acho que teve o fêmur quebrou. O fêmur fez isso aqui. Nossa, imagina. Quebrou. E tem um ponto que o pastor Flávio já continua, mas a gente estava conversando aqui. Ele falou que dizia para Deus que ele queria ter uma experiência com Deus. Queria ter uma experiência. Não queria viver a experiência dos outros, né? Isso, exatamente. Aí quando acontece a coisa, você fala, meu Deus, né? Por que eu falei isso? Depois eu me arrependi, depois desse acidente aí eu me arrependi. Eu nunca mais falo isso. Porque que não estava falando com o pastor, eu prefiro aprender com a experiência dos outros. Eu não gosto de passar para aprender. Eu gosto de ver e aprender e não ter que passar, né, pastor? Exatamente. E aí você foi lá para o hospital, quebrou tudo isso, furou o pulmão ali. Isso, exatamente. Aí eu fiquei na UTI durante 30 dias. 30 dias na UTI. 30 dias na UTI. Dos quais 15 foi em coma. 15 foi em coma e 15 dias só tratando do meu pulmão. Porque o meu pulmão manchou, ficou todo manchado com sangue misturado com pus, com água. Ficou todo, sabe, manchado. Eu perdi a voz. A minha voz, eu não tinha voz. Quando eu saí do coma, que eu ia falar com a minha esposa, eu tinha que escrever. Não conseguia. Quando eu ia escrever, eu não conseguia. Não conseguia falar, não tinha força para escrever? Não conseguia escrever, não saía nada. E ela começava a chorar. Meu Deus. Você já tinha quanto tempo de casado nessa época, pastor? Olha, de 98 para 2006. Ah, já tinha uns 8, 7, 8 anos. É, E aí você não conseguia falar, tinha que escrever, não conseguia escrever. não também. conseguia escrever também. Aí ela se apavorava mais ainda. Não estava conseguindo mexer nada no corpo também? Não. Quando eu acordei do coma, essa perna minha aqui parecia um Robocop, toda cheia de ferro. Sentia muita dor, pastor? Não sentia muita dor. Porque era muito anestesiado também. Era muita anestesia, essas coisas, eu não sentia muita dor. Eu vim sentir dor depois que eu tirei os ferros. Tirei os ferros da perna, que aí tinha muitas coisas sensíveis, né? Nossa, imagina. Então, ali naquelas clínicas ali, eu fiquei ali durante esses 30 dias, mas uma das coisas que quando eu fiquei entubado, eu via muito, era a oração. Muita oração. Era muitas, eu via na visão assim, muita gente orando. Muita gente orando. Pelo Senhor. Por mim. Porque tinha pessoas que achavam que eu não ia. Entendeu? E é natural que a pessoa pense que você não vai sair de uma situação. Imagina alguém que cai de 8 metros, né? Que quebra o fêmur, quebra a perna em 3 lugares, tem o pulmão perfurado. Então assim, a gente percebe que o Senhor está vivo. Foi um milagre. Um milagre de Deus. Um milagre de Deus. E também um propósito de Deus para me dirigir uma igreja. Por quê, pastor?
porque eu dizia que não tinha tempo. Aí Deus falou, agora você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo para dirigir a igreja agora. Porque eu fiquei 10 anos afastado. Foi o tempo que eu dirigi uma igreja durante 8 anos. Então, o senhor está dizendo que, na sua concepção, tudo isso foi um processo que você teve que passar para que você se enquadrasse no chamado que Deus tinha para você. Exatamente. Porque até esse momento você estava muito resistente quanto a esse chamado, né? Isso. Exatamente. Olha que situação. Então, ele sentia que Deus ele tinha um chamado, né, na vida do pastor para pastorear, porém ele dizia que não podia priorizar a família, não só a família, mas o emprego também, tudo, né? Exato. À frente, porque tinha que trabalhar uma época de manhã, outra tarde, outra noite, então não tinha tempo, e falava que não queria, embora soubesse que era o chamado dele, e aí teve que acontecer todo esse processo, e após esse processo ele entendeu, não, é melhor ir, né? É melhor ir do jeito que está aqui, porque se piorar o negócio não vai ficar bom, né? É. E aí o senhor, aí ficou 10 anos afastado da empresa, e aí começou a pastorear. Quando eu saí do hospital, eu saí no mês de março de 2007 eu saí, né? Que eu acidentei em dezembro, né? Saí no dia eu não lembro, mas Uns 4 meses mais ou menos. Isso, foi. Eu saí no mês de março. Quando eu saí no mês de março, que passou o meu aniversário, que eu estava usando bengala, devido ao acidente, né? O meu pastor disse assim para mim: você vai dirigir a igreja. Tinha acabado de sair. Eu não dormi à noite, me deu insônia. Eu falei, o quê? Eu vou dirigir a congregação? Me deu insônia. Eu não dormi à noite, eu fiquei tão preocupado que eu não dormi à noite. Então, ali foi uma experiência muito boa que eu tive com Deus ali naquela congregação, porque uma das coisas que Deus, quando eu peguei a congregação para dirigir, uma das coisas que Deus falou comigo, falou assim para mim: eu quero que você ore muito aqui, porque eu vou encher a congregação. Nessa época o senhor estava de cadeira de roda? Eu estava já de bengala. De bengala. Eu já tinha largado a cadeira de roda, já tinha largado a mulher, o andador, e agora eu estava com a bengalinha, né? E Deus falou para você que queria que você orasse bastante. Eu queria que orasse bastante, porque como eu não podia evangelizar muito por causa da minha perna, porque se eu andasse muito eu caía no meio da rua. Porque ainda a perna não estava com aquela força ainda, né? Aí Deus falou para mim assim: você ore bastante, porque eu vou encher a igreja. E eu fiz um propósito de oração, fiz um propósito de culto matutino. Então todos os dias eu levantava às 4 da manhã e ia para a igreja orar. 4 da manhã, Às 4 da manhã. todos os dias. Todos os dias. Sábado, domingo, segunda. Todos os dias. Os irmãos que não gosta de acordar cedo, aí exemplo, né? Então, durante esse período que eu orei, Deus começou. O que Deus fazia? Deus usava uma das irmãs e trazia outra irmã. Usava uma da mocidade e trazia outro jovem. E assim. Entendeu? Outras pessoas vinham fazer visita, gostavam de ficar ali e ficava com a gente. E ali Deus foi trazendo gente. Tinha umas 30 irmãs no grupo das irmãs. A mocidade, quando eu comecei a dirigir, eram uns 4 jovens. Já tinha quase 20 jovens. Que bênção. Porque era jovem ganhando jovem. Isso no intervalo de quanto tempo? De 8 anos. De 8 anos. De 8 anos. Tinha uns 4, você entregou com uns 20 jovens. Isso, exatamente. A igreja estava lotada. Lembro também, a quantidade cresceu muito. Lembro também. Muitas pessoas descendo as águas, muitas pessoas tendo discipulado, entendeu? Então foi uma experiência muito, muito gloriosa que eu tive ali, naquela congregação, né? A igreja do IP, né? Inclusive até hoje, quando eu vou lá, os irmãos me recebem com todo carinho, né? E foi uma experiência muito linda, sabe? Mas com muito medo de dirigir a igreja. Principalmente no começo, né? Você debilitado, com problemas. Exatamente. Começar a dirigir, imagina como que deve ter sido.
Isso, e uma das do braço direito para mim dirigir a igreja foi minha esposa. Graças a Deus. Minha esposa foi o braço direito. Porque você dirige a igreja, mas a sua esposa tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, dos problemas que está acontecendo. A gente às vezes não vê muita coisa, mas a esposa da gente. E tem aquela questão também, quando você está no olho do furacão ali, você está com a visão muito focada no problema, às vezes quem está de fora dando suporte consegue olhar com mais calma, né? Ver e às vezes aconselhar. E aí entra a importância, como o senhor disse ali, né? De ter alguém que entende o seu ministério e não somente entende, mas está disposta a andar junto com você nesse ministério, né? Exatamente. E ela foi um dos braços direitos no ministério, que foi uma bênção de Deus. Foi 8 anos ali, mas foi 8 anos ali onde Deus nos abençoou muito. Salvou almas. Deus abençoou muito os jovens, as irmãs, tinha grupo de crianças também, a irmã Ida também, né, que gostava de trabalhar aqueles fantoches, a mocidade. A irmã Ida eu acho que eu conheço, ela é daquela igreja perto da Universal, né? Exatamente. Também, entendeu? Então ela me ajudou muito também. Que bem, ela trabalhava com um grupo de crianças, né? Ela fazia muito aquele trabalho com criança, fantoche, aquela coisa. A mocidade fazia muito aqueles trabalhos com peças, teatrais. Legal. Então isso atraía muitos dos jovens, né? Então foi uma bênção muito grande. Foi uma experiência assim. Marcou muito, percebe-se que marcou muito sua história. Marcou muito. Essa congregação me marcou demais. Pastor, assim, a gente percebe todo o processo que nós estamos vendo aqui, o pastor confidenciar nós, que ele passou toda essa dificuldade, o acidente. Em algum momento, no decorrer da caminhada, você chegou a esmorecer um pouco assim na fé e falar, meu Deus, eu não estou aguentando, está difícil. Teve algum momento como esse? Se teve, como que o senhor fez para superar, para passar? Porque talvez tenha alguém que esteja passando por uma situação muito difícil hoje e está dizendo, Deus, eu não aguento, né? Deus, acho que o problema está muito maior do que as minhas forças, né? Se ocorreu, qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Mas não desistir. Não desistir. Sempre tem aquele momento que, quando a gente pensa que nada mais vai dar certo, parece que as coisas não vão dar certo, parece que a gente está pisando em cima de uma esteira e não sai do lugar, e esmurece muitas vezes, acha que não vai acontecer mais nada, mas é um momento que Deus pede para nós se levantar e ir para frente. Porque o estacionar muitas vezes não vai resolver, vai piorar a situação, não vai melhorar nada, pede ajuda, né? Eu não tenho vergonha de falar. Quando eu cheguei aqui na Presbiteriana, eu cheguei diante de uma situação muito difícil financeira, e eu cheguei para o pastor Damião e falei, pastor Damião, é assim, estou passando assim. O pastor Damião me recebeu com muito carinho, e eu não tinha ainda vindo para o ministério. Eu estava passando uma situação financeira muito difícil, sabe? E estava bem desanimado, muito cabisbaixo, e o pastor Damião foi aquela pessoa que me deu aquele conselho, me animou, orou comigo, né? E hoje eu estou aqui para contar a vitória. Então isso é muito importante, você ter alguém como uma referência para te ajudar, alguém como uma referência para te aconselhar. Então é uma pessoa que sabe ouvir, independente do problema que você está. Não importa o problema que você faz, você tem que falar com alguém. E essa pessoa é o guia, que é o pastor. Essa é a pessoa referencial, não desprezando os outros irmãos, mas é aquela pessoa que você vai ter assim um livre-arbítrio para você se abrir para a pessoa, né? Aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou aqui na Presbiteriana, que eu fui muitos anos da Assembleia de Deus, mas devido a uma situação, eu orei a Deus e passei para esse ministério me recebeu de braços abertos. Eu quero até contar um pouquinho, um trechinho da vida. Fica à vontade, pastor, você fica à vontade. Que quando eu mudei para cá, em 2004, o primeiro povo que recebeu
eu e minha esposa, de braço aberto, foi presbiteriana. Que benção. Foi, e na minha mudança, gente, parecia anjos. Que benção, olha só. Juntou um, pega um armário, outro pega o fogão, outro pega o guarda-roupa, e foi aquela caravana de gente, ajudou a montar o guarda-roupa, ajudou a organizar a casa dela, nossa, todinha. Imobilou a nossa casa toda. Que benção. Imobilou tudo. Foi a presbiteriana. Então, eu tenho esse carinho com a presbiteriana desde esse início, que deixou essa marca exclusiva, esse acolhimento, esse povo que abraça, sabe abraçar as pessoas, né? Que chega. Então, isso é muito importante, essa marca da presbiteriana eu nunca vou esquecer. Que benção. Né? Então, eles abraçaram a gente só não ficou com eles, né? Porque Deus tinha plano com a gente nesse ministério de Santa Marta, né? Mas é tanto que hoje Deus, né? Aprove Deus trazer para estar com a gente, Deus graças a Deus, benção. Trazer, né? Hoje, e a minha esposa, ela teve aí um período muito difícil de afastamento da igreja também, ficou muito tempo desviada. E por esses dias Deus fez uma surpresa para a gente no domingo, trouxe ela de volta. E mais uma benção. Deus preparou um emprego para ela agora, está trabalhando na minha frente. Que de frente benção. comigo. Né? Ela trabalha no restaurante, eu trabalho do outro lado da rua. Né? Então elas estão trabalhando assim, pertinho do outro. Então é benção. Né? Eu só tenho a agradecer de estar aqui nesse ministério. É um ministério abençoado por Deus. É uma pena que eu não posso ir no presbitério, porque eu trabalho no sábado, mas eu não posso botar problema, senão daqui a pouco. Nunca mais falar, não, ainda não. A experiência serviu bastante. É verdade? Né? Quando Deus permitir, iremos. Tudo bem, vai. Não quer experiência nenhuma nesse momento para poder estar ainda, né? Exatamente. Deixa no momento certo. Mas o pastor Flávio, ele é benção. O pastor Flávio é benção. Eu lembro de uma vez, eu estava numa situação muito complicada também, financeira. Eu estava sem trabalhar, estava numa situação difícil. Uma vez, pastor, foi o Senhor e o pastor Tadeu lá em casa. E já fazia um tempo, já fazia uns 7 meses que eu não estava trabalhando. E Deus usou o pastor para falar comigo que Deus ele iria abrir uma porta de emprego para mim. Já fazia uns 8 meses que eu estava atrás e não consegui. Pastor, no outro dia, não caiu a noite, à tarde, eu recebi uma ligação. Uma proposta. Uma ligação, o pessoal me chamando para trabalhar. Glória, só para testificar o quanto Deus ele é na vida do pastor. O pastor ele tem sido benção. E assim, a gente está muito feliz de ter o pastor aqui com a gente. A gente ficou muito feliz. O culto de domingo foi uma benção o culto de domingo. Aniversário de 25 anos da igreja, onde a irmã Regina, que estava passando por um processo, estava afastada, né? Desde 2015 afastada. Desde 2015, como o pastor disse, foi alguém que foi uma bênção no decorrer de todo o ministério dele como pastor. Isso. Né? Uma mulher sábia que estava do lado dele, que ajudou e que por algum motivo acabou se afastando, mas graças a Deus nesse culto de domingo, de 25 anos, um culto abençoado, irmãos, ela se reconciliou com Jesus. Então, assim, nós estamos muito felizes, da mesma forma que nós estamos muito felizes, e nós também aqui da mídia, todos nós aqui, estamos muito felizes de poder contar com o pastor Flávio hoje aqui com a gente. Amém. Esse testemunho abençoado. Espero mesmo que Deus ele possa, eu tenho certeza que Deus ele, com certeza através desse bate-papo que nós tivemos, eu tenho certeza que Deus ele falou com você, viu? Que Deus abençoe. Pastor, o senhor gostaria de deixar algumas considerações finais para os irmãos aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir aí pelo Instagram, YouTube? Amém. Eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer para os irmãos que tem uma passagem no livro de Eclesiastes, só para... Fica à vontade, pastor. Só para a gente dar um versículo para esse testemunho que eu passei, eu até marquei aqui. Aqui em Eclesiastes 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. Né? Tudo sucede. Ou seja, não estamos livres de nada. Podemos sofrer um acidente, podemos ser roubados, você pode ser roubado seu carro, você pode perder um emprego, você pode até perder a sua esposa ou perder o esposo no decorrer da sua vida. Tudo sucede isso a todos, como diz a Bíblia. Então nós não estamos livres dessas coisas. Mas uma das coisas que eu sempre oriento
é que não queira viver as suas experiências. Porque um dia eu pedi para ver a minha própria experiência e vocês viram aí que não foi muito boa, foi muito dolorida, foi muito angustiante, mas Deus nos deu o privilégio de dirigir uma congregação por 8 anos, que foi uma congregação que me deu muita alegria. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar e eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Nós que agradecemos de ter o pastor aqui com a gente. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que Deus ele abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aí. Quem sabe na terça-feira a gente lança um novo vídeo para você. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos.